Espaço Odontológico Fábio Rodrigues Teixeira e Dominus Educação apresentam Programa De Bem com a Vida. Apresentação Padre Hildo de Freitas. Quinta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Vinde após mim, diz o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Nós vamos conhecer a liturgia desta quinta-feira. A primeira leitura é do Novo Testamento, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18 ao 23. Salmo 23, e nos convida a rezar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos pura e inocente o coração? Quem não dirige sua mente para o crime? Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O Santo Evangelho, escrito segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, assim está escrito. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Santo Evangelho que ouvimos, escrito segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, nos ensina a palavra do Senhor.
Pelo jeito, Pedro e seus companheiros nunca tinham feito uma pesca tão fácil e tão proveitosa. A semana, ou quem sabe, o mês estavam garantidos. Mas Jesus muda tudo, convida-os para serem pescadores de homens. Imagino o espanto, a surpresa, a indecisão que os invadem. Deve ter sido apenas um momento, até que um sorriso largo marcasse seus rostos. Largaram na praia as barcas carregadas de bons peixes e foram com Jesus. Sentiram-se atraídos por Jesus. Isso se realiza cá entre nós? Quinta-feira, dia 5, 22ª semana do Tempo Comum. Bom dia, cidade de Arcos, bom dia, internautas, bom dia, aniversariante. Bom dia a todos que nos dão o prazer da sua sintonia. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós o dia inteiro. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Jesus subiu na barca de Simão Pedro, pois sabia o que iria fazer em breve. Pedro seria o escolhido para conduzir a igreja. Cristo escolheu Pedro e não a sua barca. É preciso que percebamos os sinais de Deus em nossa vida, que transparecem nas coisas mais comuns do cotidiano. A fé nos faz estar atentos e sermos seguidores fiéis de Cristo, pois nele está a vida verdadeira. O amor de Deus Pai é imensurável e lhe dá forças para suportar todas as situações que possam abatê-lo. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículos 10. Você já teve vontade de simplesmente não se levantar da cama pela manhã em decorrência do desânimo ou da falta de perspectiva? Quando passamos por circunstâncias contrárias ou que nos fazem sentir prisionados, temos a tendência de querer que elas passem logo. Então, a preocupação toma conta de nossas emoções e nos sentimos paralisados. Isso acontece comigo também. Existem dias em que há muita pressão pelas diversas condições da vida e eu não tenho vontade de me levantar e prosseguir. De fato, pelas minhas forças, eu jamais conseguiria ir adiante. Mas toda vez que isso acontece, sinto Deus falar ao meu coração dizendo que está comigo. Desta forma, Ele me move a ir além e cumprir o propósito que Ele destinou a mim aqui na terra. Eu não sei quais são os desertos que você tem enfrentado, nem os ventos contrários que têm soprado em sua vida. Mas entenda que, quando você simplesmente deixa de levantar-se da cama pela própria força, em função de você mesmo, e passa a viver a vida para o Pai, tudo começa a fazer sentido. Você foi criado para coisas muito maiores do que imagina. Contudo, é necessário reconhecer isso e escolher viver a vida que Ele planejou para você, pois, sem dúvida, será muito melhor e mais abundante do que você sonhou. Você, às vezes, se sente assim, sem forças para prosseguir? Eu quero encorajar você neste dia. Olhe o que a Bíblia diz em Isaías 40, 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Então,
Toda vez que você se sentir desanimado ou abatido, lembre-se desta verdade. Deus Pai é a força e a alegria que eu e você precisamos para vencer todos os dias. Quinta-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Ouvir e acolher a palavra é estar disposto e pronto para lançar as redes em nossa história e na labuta a favor do reino. Qual é o grau de sabedoria, felicidade e realização em sua vida? Muitas vezes em nossa trajetória, nós nos acomodamos em certas situações e não nos esforçamos para sair delas. Pior ainda, nós nos acostumamos com o sofrimento ou terceirizamos aos outros a causa dele. Agir para romper o círculo vicioso e de fato melhorar, então nem pensar. Essa postura é um grave erro. Em várias ocasiões sou procurado por pessoas que sofrem de algum mal. Contudo, não raro, quando pergunto se o queixoso buscou tratamento, se foi ao médico, muitos me respondem que se acostumaram com a dor. Isso beira os limites de uma blasfêmia. Sim, porque Deus só quer o nosso bem. Desse modo, trabalhar contra a vontade de Deus é trabalhar contra Ele. Além disso, trata-se de um baita paradoxo. Afinal, podemos nos acostumar com coisas boas, como chocolate e sorvete, mas não com a dor. Você entendeu o que eu quis dizer? Por ora, guarde na mente essa observação inicial e tenha paciência, pois tudo se esclarecerá à medida que o poder oculto se revelar. O Evangelho de São João, no capítulo 5, revela o caso de um homem que sofreu por 38 anos e se acostumou a viver na cama e a enxergar a vida pelo prisma do próprio leito. Diz o texto: existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betsaida, com 5 pórticos. Deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor descia de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que ali entrasse, depois que a água era agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se ali um homem doente havia 38 anos. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 2 a 5. Pois bem, o tal homem esqueceu o que era saúde. Ele se acostumara com o sofrimento. O texto diz que havia no entorno da piscina uma multidão de doentes. Um doente pode contrapor, padre, nem todas as curas acontecem. Esse é um argumento válido, sem dúvida, mas há uma pergunta que não me eximo de fazer ao meu arguidor. E quem disse que a sua cura especificamente não vai acontecer? Jesus não curou todos os cegos, mas Bartimeu ele curou. Não curou todos os leprosos, mas um deles o Senhor curou. Por quê? Porque eles insistiram, transpuseram obstáculos e chegaram a Jesus. Além disso, que a graça da cura não é para você? Então, por que vai deixar de pedir? Continuemos com o nosso coaching. Ainda na mesma passagem bíblica temos: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia tanto tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6.
Preste atenção à pergunta que Jesus fez. Queres ficar curado? Agora é a primeira vez de perguntar: há quantos anos você está doente? E não me refiro apenas à doença física. Baseados no texto bíblico, muitos concluirão que estão doentes a vida inteira. O enfermo do Evangelho se justificou: Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 7. Perceba que ele terceirizou a ação, ou seja, a responsabilidade de buscar a cura. A culpa seria dos outros, que não o ajudavam a mergulhar. Temos de admitir que em vários momentos da nossa vida agimos como o enfermo do Evangelho. O rosário de desculpas é interminável. Ninguém me ajuda, não sou amado, não tenho amigos verdadeiros, minha mãe não me desejou, sou uma pessoa traumatizada, eu não sou capaz, e por aí vai. 25ª semana do Tempo Comum, hoje quinta-feira, dia 5 de setembro. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que estão perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dê um basta nas atitudes e nos pensamentos negativos. Todos os dias o sol nasce, a vida prossegue e o Senhor nos pergunta: você quer ou não quer? E qual é a sua resposta? Antes de responder, quero que você compreenda a importância de mudarmos nosso modo de pensar e, consequentemente, nossas atitudes. Isso parece simples, mas não é. Basta prestar atenção a nosso discurso sempre cheio de mas, se, talvez. As palavras possuem um peso extremo. Minha mãe tinha uma sapiência única e extrema, recomendava que não proferíssemos comentários negativos, porque, segundo ela, um anjo poderia estar ali e dizer amém, isto é, assim seja. Voltando ao exemplo bíblico, imagine o tamanho da derrota daquele homem que vivera à espera de sua vez de entrar na piscina, mas que sempre perdia a vez para outra pessoa. Muitas vezes, quando estamos quase alcançando um objetivo, ocorre o mesmo conosco e algum felizardo conquista esse feito antes de nós. Outras pessoas se dão bem e nós não. Então, vêm aqueles pensamentos: sou um fracassado, não sei fazer nada direito, etc. Agora, reflita por um instante: por que não procuramos fazer aquilo que sabemos? Ninguém é obrigado a ser bom em tudo, mas certamente alguma competência específica cada um tem. Só precisamos convencer a nós mesmos disso. Ao contrário do que se imagina, não é falta de humildade reconhecer nosso próprio potencial. Não podemos nos diminuir. Quem faz isso é o inimigo, pois ele quer nos abater. Como já mencionei, o diabo pede audiência a Deus para nos acusar e nos destruir. Pensamentos como: eu não presto, eu não valho nada, sou apenas um chinelo velho, atrapalhando os outros, além de muitos outros, são altamente tóxicos e não se originam em Deus. Pode ter certeza. Somos amados por nosso Pai e temos uma missão na vida, independentemente da condição em que nos encontramos, ainda que seja em cima de uma cadeira de rodas. Jesus era um homem atento, sagaz, e por isso ninguém o passava para trás.
nem mesmo o diabo. No caso do enfermo do Evangelho, Jesus percebeu que se tratava de um homem preguiçoso em sua fé, e a preguiça é um pecado. Na verdade, ele tentou se esquivar e sequer respondeu diretamente à pergunta de Jesus. Em sua preguiça espiritual, acreditava que nada de bom poderia acontecer consigo e aceitava essa derrota. Muitas vezes nós somos preguiçosos na fé e por isso optamos por ficar estagnados, encontrando desculpas para nossa inércia e esquecemos de que um dia o homem foi feliz em e com Deus. Nós nos esquecemos de lutar pela felicidade. Jesus sabe perfeitamente disso e, em relação ao seu interlocutor, não faz rodeio nem passa a mão sobre sua cabeça. Ao contrário, mostra-se imperativo ao dizer: levanta-te, pega tua cama e anda. Por que será que Jesus mandou que o enfermo levasse a cama? Talvez porque ela representasse os 38 anos de aprisionamento daquele homem. A cama era o lugar onde ele definhara. Movê-la, portanto, significava renunciar à doença e dar um destino diferente à própria vida. De fato, Jesus curou aquele homem. Então eu lhe pergunto, sem rodeios: você quer ser curado? Se a sua resposta for um sonoro sim, comece, pois, se levantando. Isso mesmo, fique em pé, mas não apenas com o corpo. Erga sua alma, eleve-a em direção a Deus e descole-a desta doença. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.